Com a base de apoio estabelecida, apresentamos a unidade 1, especificamente a aula 1. Na unidade 1, apresentamos o objeto, o que vamos fazer e a programação do tempo desse projeto. E a aula 1 se concentra na modelagem do escopo contratual do projeto, na modelagem da estrutura analítica do projeto. O escopo contratual define o que vamos fazer, o que temos que fazer, o que temos que entregar. E a montagem dessa estrutura é uma das técnicas que nos facilita entender e ter sucesso na entrega desse objeto contratual. Olá, bem-vindo ao nosso primeiro encontro. Meu nome é Marcos Posse, eu devo conduzir vocês aqui nessa primeira aula. Nessa primeira aula temos 3 pontos a discutir. A primeira é a instalação do Spider, a segunda é a montagem da representação do escopo do nosso projeto e a terceira é o cadastro e a associação dos envolvidos e dos responsáveis pela produção desse objeto. Lembrando que o nosso escopo representa, no fundo, o objeto contratual, o nosso compromisso ou o nosso empreendimento. Esse primeiro momento vai ser a instalação do aplicativo Spider e os arquivos que ele gera. E os ajustes gerais que nós vamos promover, e nós vamos ver que os ajustes gerais são mais por condições particulares do que para evitar erros de cálculo ou para evitar estranhezas durante o processo de trabalho. Vamos falar também das versões do aplicativo 200, Desk 200 e a versão profissional. Acessando o material disponível no curso, você deve encontrar aqui um material essencial, um link para a descarga do Desk 200, que é o aplicativo que permite nós trabalharmos até 200 atividades sem restrições. Vamos trabalhar aqui então a descarga. A descarga acontece e a partir do arquivo executável a gente pode fazer a instalação dentro do diretório que nós escolhermos. Observa que o arquivo é bastante pequeno. Vamos ver aqui. Ele tem algo em torno de 14 megabytes. O Desk Plus, que é o 200, a edição acadêmica, possui 14 megabytes. E a profissional possui 29 megabytes. Falando em tamanho de aplicativo, tamanho de arquivo, isso é alguma coisa muito pequena, em comparação aos aplicativos de gestão de projetos que você tem por aí. Desenvolvido em C++, ele não traz em si uma série de recursos particulares, recursos terceiros, propriedades, bancos de dados ou coisas parecidas, o que faz ele ficar bem menor, bem mais leve e, com isso, muito mais ágil. Vamos ver aqui, botão direito, executando, abrindo. Observa que, como ele é bastante compacto, ele consome pouco espaço na máquina, ele dá os alertas de sempre, e o interessante é que ele requer muito pouco para funcionar, e você pode escolher onde você vai, é claro, instalar o aplicativo. Eu vou, por opção, instalar o aplicativo dentro do Dropbox. Deixa eu ver se eu acho aqui. Dropbox. Dentro de um diretório que eu já criei. Significa dizer que da onde eu estiver, eu poderia acessar e, independente de onde o Dropbox estiver instalado, na máquina que ele estiver, ele vai poder ser utilizado como se fosse um servidor remoto. Deixa eu ver aqui, 333. Vou escolher esse aqui. E a instalação prossegue. Um aplicativo pequeno, com muitos recursos, e observa, ele não trabalha só com projetos. Ele trabalha com projetos, programas, portfólio. Não tem limite de dados, não tem limite de informações de cadastro. Na versão 200,
embora concluiu aqui, na versão 200, ele apresenta a capacidade de trabalhar até 200 atividades, não 200 linhas, e infinitos cadastros de recursos, materiais, componentes de custo ou até mesmo de estrutura analítica. Concluindo, a gente deve encontrar um ícone na área de trabalho. Esse ícone, Desk 200, deixa eu ver se eu acho, aqui. Esse ícone, botão direito em cima do ícone, propriedades, local do arquivo. Pode observar que ele foi instalado dentro do Dropbox e aqui dentro da pasta do arquivo, o arquivo é o SP200, eu encontro diversos arquivos de apoio. Lembrando que ele não contamina o Windows, ele não se prende ao Windows, ele não cria registros profundos, de modo que fica muito fácil você administrar e com pouquíssimos ou praticamente nenhum conflito de compatibilidade, conflito de registros ou reinstalações. Tem uma pasta para guardar projetos interna de estrutura própria, tem uma pasta de referências, de pasta de documentos de apoio e o aplicativo executável, que é de 8 MB, enquanto que o aplicativo profissional tem 7 MB. Interessante que um aplicativo de 8 MB tem a capacidade de produzir resultados, administrar dados de forma muito mais intensa, completa e sem bug, como outras ferramentas, como o MS Project ou, pelo tamanho da ferramenta, como o Primavera. São as mais conhecidas. Alguns arquivos de apoio para trabalho com a internet e alguns apoios aqui para exportação dos dados do Spyder para outras plataformas de dados. O Help que existe é para consultas rápidas, não muito profundo, mas de qualquer forma, todo esse conjunto, 333, botão direito, não ocupa dentro da sua máquina mais que 60 MB. Tirando tudo que é desnecessário, acredito que não ocupa mais que 30 MB. Então, arquivo instalado, duplo clique, nós vamos encontrar Spyder Project Academy. Foi produzido especificamente para nós, que solicitamos a equipe russa, para fazer alguma coisa que fosse de uso em treinamento, mas que desse toda a visão da capacidade do software. E aqui nós temos as novidades, suporte técnico, e o suporte técnico conosco é diretamente pelo Telegram, pelo e-mail, pelo site. Essa é a versão de fevereiro de 2002. Não existem versões 2000, 2012, 2020. Existem liberação de novas versões por conta de novos recursos que foram adicionados. E as novas versões são gratuitas para você, uma vez licenciado, baixar e utilizar. Você não paga pelas novidades ou pelos recursos novos. Bom, ok, a versão acadêmica. Eu vou colocar ele enquadrado na tela. Você tem a tela principal do Spyder e você tem os menus e as barras de ferramenta. Na esquerda nós temos os documentos, na direita nós temos os acessos às informações. Como não temos projeto nenhum, não temos acesso a informações nenhuma, nem aqui temos também nenhum objeto aberto. File, criar novo projeto, importar projeto, criar novo projeto, nosso trabalho de hoje. Importar projeto, que são a partir de arquivos textos, que são a partir de arquivos oriundos do XML do Project ou Share do Primavera. Criar um documento, projeto, é uma estrutura de dados que nos permite levar entendimento a dados, prazos, consumos e documentos. Documentos são registros e dados que nós vamos utilizar no projeto, como composição de custo, cadastro de fornecedores, cadastro de materiais, tipos de atividade e coisas que vão dar apoio para a produção dos projetos.
produção, do desenvolvimento e dos planos de obra. E também, é claro, a gente pode importar esses documentos de outras bases. Abrir a partir do local de arquivo ou abrir um arquivo dentro de um diretório. Então, dentro de um diretório, você procura o arquivo de Spyder ou você pode abrir do local de armazenagem. O local de armazenagem é um local organizado onde uma estrutura de pastas que você cria, que você desenvolve ou que você complementa a partir da primeira que chega, com espaços para você colocar grupos de projeto, programas ou portfólio. O nosso curso se restringe a projetos, mas os projetos são organizados também em pasta. TCC, exemplos, pasta da turma. Aqui no meu caso, eu tenho diversas pastas para organizar. Aqui nos meus projetos, vamos ver aqui na pasta dos meus projetos. Projeto PP, que é o nosso trabalho em produção. O projeto, ele não é permanentemente o mesmo durante a sua fase de planejamento, ou o conteúdo não é o mesmo durante a fase de planejamento, nem durante a execução. Por conta disso, eu tenho versão 1, eu tenho versão 2, versão 3, do planejamento, por exemplo. Eu tenho a última versão, que é o planejamento completo. Então, eu tenho condição de descobrir as versões do meu trabalho. Eu tenho condição de acompanhar o desenvolvimento do projeto, porque o projeto possui versões. Nome, versão, e ainda tem uma documentação explicando tudo isso. Essa tela de storage, essa tela de armazenamento, é uma tela que mostra de forma ordenada aonde estão os projetos e os documentos que são produzidos para apoio ao projeto. Nessa tela, vamos explorar um pouco mais tarde, temos diversos recursos de administração. Então, criar novos projetos, criar novos documentos e abrir documentos e projetos de algum lugar. Os últimos projetos estão aqui. Ajustes do sistema. Janelas do sistema e apoio e contato com a equipe de desenvolvedores. Nesse momento, a gente acabou de falar sobre criar projetos e criar ou acessar documentos de apoio ao projeto. Dando uma atenção especial aqui ao Open from Storage, ou seja, abrir a partir do depósito, do local onde se guardam as coisas de forma organizada, podemos analisar o seguinte. Já comentamos que os projetos aparecem e eles possuem versões e a data da versão. Dessa maneira, o controle da produção, o controle dos acessos fica bem legal. Mas aqui embaixo nós temos um botão das propriedades desse local de armazenagem. Então, você tem um nome para criar a sua pasta, o seu local de armazenagem, o seu caminho de armazenamento e tem a direção também, nesse caso, dentro da minha máquina e não dentro do Dropbox. Mas eu poderia selecionar uma pasta que estaria dentro do Dropbox e todos os meus projetos corporativos, colaborativos ou qualquer participativos que não fosse só de meu acesso ou de meu uso, estariam para a equipe toda. E nós temos aqui também como definir que é um padrão onde você tem todos os seus projetos principais, ou não é o padrão para projeto, para documentos. E aqui você trabalha essas características da pasta. Ela está na cor verde, diferente das outras que estão na cor amarela. Aqui nós temos como criar, adicionar mais uma pasta. Se eu colocasse aqui pasta 1, dentro desse local ou dentro de outro local, no caso, dentro da pasta colaborativa, que eu diria que está dentro do Dropbox, em algum lugar específico, dentro do Dropbox, eu selecionaria e diria que é minha pasta padrão para guardar os projetos, que é minha pasta padrão para relatórios,
E eu digo também se essa pasta nova, se esse local novo está no mesmo nível da principal, que eu estaria referenciando, ou é um nível abaixo. Vou colocar um nível abaixo para mostrar que é estruturável ou passivo de ser hierarquizado também. Vamos ver aqui, ok. Já existe com esse nome, deixa eu ver, vamos colocar outro nome. Deixa eu ficar. Então, meus projetos, pasta 01. Eu posso colocar ela mais para baixo, posso colocar ela mais para baixo, ou seja, ela acaba saindo do nível inferior, fica mais para baixo no nível anterior, mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo, e eu vou colocando a pasta dentro da estrutura onde eu achar mais conveniente. Assim eu monto e navego a estrutura. Eu posso apagar essa pasta. Cadê a pasta? Aqui. Eu posso apagar. Apaguei logicamente. Eu não apaguei fisicamente. Eu posso mostrar as pastas que eu ocultei. Fica vermelho. Se eu quiser apagar mesmo, eu faço de novo, aí finalmente eu vou eliminar fisicamente tudo que tinha ali. Eu posso acessar o meu arquivo pela estrutura, projeto PP, como eu posso também navegar dentro do diretório do Windows. E aí eu abro o local do Windows, onde é esse arquivo PP, particularmente a versão 1 vai estar, arquivo PP, versão 1, arquivo PP na pasta, PP, versão 1. O nome é dado por arquivo, ponto, sua versão. Então é fácil você registrar e cadastrar e controlar todos os projetos e as suas versões pela janela de armazenamento, de estocagem, estrutura, pela janela de projetos e documentos. Acho que com isso a gente verifica tudo que é recurso que tem aqui, close automaticamente, fechar automaticamente, é bom deixar marcado. E se nós estamos falando tudo em inglês, nós podemos dizer que é possível mudar a interface. Ao invés de ficar com ela em inglês, podemos pedir para que ela fique em português. Nós traduzimos todos os termos e colocamos isso com a equipe russa, de modo que seja alternável, inglês-português. Durante todo o treinamento, vamos trabalhar com a versão em inglês, mas você, pela mesma localização dos itens no menu, vai conseguir ver essa diferença. Português e inglês, a posição é a mesma, mas é traduzido dentro das melhores traduções. Não vamos traduzir marco de projeto como etapa de projeto, nem folga como margem de atraso permitida. Folga é folga. Folga não é margem de atraso permitida. Todas as ferramentas naturais profissionais utilizam traduções razoáveis e aderentes ao glossário das melhores práticas. Se você observar direito, nós estamos com o nosso aplicativo agora em português. Eu aproveitei o momento, mudei para português, reiniciei e acredito que agora, vamos ver, abrir Open Frost Storage. Essa string, essa informação ainda não foi traduzida, porque o aplicativo muda constantemente, ele evolui e eles enviam para nós as chaves de tradução, as strings, as sentenças de tradução, e nós traduzimos para espanhol e para português. Nesse caso, você pode ter algumas frases que ainda não foram traduzidas para o português. Opções, grupos de trabalho, remote connections é uma coisa nova, que não existia, você está recebendo isso como treinamento, mas não existia. As outras turmas não tiveram remote connection, show logs já existia, e aqui você vai ver que algumas coisas, quando aparecer em inglês, é porque ainda não foram traduzidas para o português e para o espanhol. Isso não invalida o treinamento, porque nós vamos trabalhar sempre com a versão em inglês e a correspondência em português. Se não traduzido facilmente por você, com certeza será achado dentro da mesma posição do menu da versão
em português. Nós já instalamos o aplicativo, já falamos sobre o local de armazenagem dos projetos, mas agora vamos falar sobre os ajustes. Nós temos vários ajustes aqui, nós vamos falar sobre eles. O livro tem muito mais detalhes, o livro base tem muito mais detalhes sobre isso, mas é conveniente chamar atenção para que esses ajustes sejam entendidos como ajustes operacionais, ajustes de produção ou de personalização de uso da empresa, do profissional ou da equipe. Não são ajustes para viabilizar o sistema funcionar. É importante que a gente fale sobre isso. Opções do ambiente de trabalho, opções para novos projetos, as cores, as fontes, formato das folhas a serem utilizadas para impressão, tradicional nos aplicativos da Microsoft, log setup, macros, que nós não vamos abordar no nosso curso básico, distribuição de projetos para a galera que trabalha conosco e a recuperação dos resultados de produção da galera que trabalha conosco. Então o aplicativo não só faz, planeja, desenvolve, como também distribui para todos os envolvidos e recebe de todos os envolvidos resultados. Vamos ver isso na aula 7, consolidando um trabalho colaborativo, um trabalho de equipe, onde você planeja, distribui, avalia os resultados recebidos e faz a avaliação, não, mas o prognóstico do que fazer para recuperar prazos, para recuperar produtividade, para avaliar impactos futuros. Group Work é o grupo de trabalho, é o conjunto de usuários, o conjunto de responsáveis que está trabalhando conosco no projeto. Um grupo, e esse grupo pode ser físico, local de rede, ou um grupo nuvem, um grupo de mais participantes que não estão necessariamente ligados ao nosso local, à nossa empresa física. User List é a lista desse grupo todinho. Remote Connections são as maneiras de se relacionar e se comunicar remotamente, deixando claro aqui que nós não estamos falando de compra de aplicativos de comunicação, não estamos falando de parceiros ou não estamos falando de plugins necessários e custosos para que isso aqui funcione. Toda a solução está contida no próprio aplicativo, sem necessidade de compra de bases de dados e licenças específicas, de acessos a servidores ou de aplicativos de comunicação específicos. Funcionalidade é uma coisa que nós vamos falar e já falamos da interface de idioma. Português, inglês, espanhol não está incluído na lista, porque é um aplicativo executável específico. Partindo para a Workplace Option, ou seja, as opções do ambiente. Quando você exporta ou importa os seus dados para texto, como tradicional no Excel, você pode exportar com delimitadores de campos, tab, ponto e vírgula, espaço ou outro qualquer. Isso é para quando você exporta informações do Spider, tentando comunicação com outros aplicativos. Save and Open. Então, toda vez que você estiver trabalhando, você vai garantir uma cópia do seu arquivo num diretório de backup. E você pode também fazer com que essa cópia seja atualizada periodicamente. E aqui você mostra na tela os últimos 20 arquivos, 12 arquivos para fácil acesso. Então, nessa tela de opções de ambiente, você já está vendo que a exportação é personalizável e a capacidade de backup garantia de segurança, ela é garantida de forma automática. Aqui nós temos uma série de marcações. Abrir propriedades para cada novo objeto. Cada nova atividade, ele abre uma telinha perguntando o cadastro. Cada nova fase ou cada novo produto abre uma telinha apresentando cadastro. Cada novo recurso abre uma telinha apresentando o cadastro do recurso. Ou não. Ou você cadastra e depois coloca as propriedades
as informações. Mostrar links na janela quando criar um link novo entre atividades. Esses recursos todos aqui estão descritos no livro. Nós vamos chamar aqui a atenção para os mais importantes. Deixar os recursos sobrecarregados em destaque. Sim. Quando apagar os arquivos, coloca na cesta de lixo. É bom deixar marcado isso. Alerta quando os objetos, as coisas que você está apagando, estão em uso. O custo de um recurso, ele está ligado a um componente de custo. Um recurso está ligado a uma atividade está ligada a uma produção. Avisa, porque se apagar, você pode estar apagando um conjunto interrelacionado. Usar 2 monitores. Isso é muito útil quando você quer trabalhar janelas com muitas informações em monitores diferentes. Não deixei marcado porque isso faz com que janelas apareçam em lugares que você não vê. Deixar rodar várias instâncias do Spider. Isso é muito útil. Você tem um projeto onde você quer simular uso de recurso, falta de recurso, aumento de custo, e você não precisa carregar um arquivo de cada vez. Você pode abrir o mesmo projeto 5 vezes na mesma tela e mandar com que esses 5 projetos sejam calculados em função de parâmetros diferentes. E eles vão ser executados ao mesmo tempo, run multiple instances. Eles vão rodar ao mesmo tempo, não é multiprocessado. Cada instância roda no núcleo do processador ao mesmo tempo. Então, 4, dependendo do número de núcleos que a sua máquina tiver, 4 simulações de 2 horas rodam em 2 horas. Deixar com que os links de direcionamento principal sejam marcados de forma mais negrito, sejam marcadas de uma forma mais grossa. Isso é interessante também, deixa marcado. Mostrar link entre atividades e mostrar uma janela de alerta ou de dicas quando você estiver trabalhando com uma célula muito compactada. Então deixa marcado e você vai ver isso no futuro. Separar os grupos de decimais com os passos, mostrar janelas na barra de ferramenta e mostrar sempre a janela de documentos e projetos quando o programa iniciar. Toda vez que a gente abre o programa, você pode ver que aquela janela de estocagem aparece, janela de armazenamento aparece, para que você já escolha o projeto que você quer. Então, basicamente, é o que nós temos que falar dos ajustes operacionais, os ajustes de mais conforto para a nossa produção. Você pode desfazer coisas. Errei, quero fazer um Ctrl Z. E aí você aperta Ctrl Z e ele desfaz até, por exemplo, 1000 níveis. Diferente de alguns aplicativos que permitem desfazer, o desfazer aqui, ele avalia as relações cruzadas entre objetos e dados e não deixa de fazer coisas ou desfaz as coisas de forma integral, sem deixar algum resquício que venha prejudicar os cálculos. Show Notifications é sempre bom, porque teclar errado acontece. Nome das colunas. Eu não gosto dos nomes que aparecem. Remaining, restante, actual, real, total, cumulativo. Eu quero mudar de remaining para residual, actual para produzido, não real. Baseline, quando fazendo comparações com a linha de referência, eu não quero que apareça a palavra baseline, quero que apareça base de referência. Então aqui você pode mudar isso ou manter o default, que era o que existia antes, eu acabei mudando. Formato de dia e hora, alguns gostam de ponto, barra, hífen, dia, mês, ano, ou pegar as informações do sistema operacional que você está usando. Weekends,
fins de semana, no seu projeto, na sua máquina, na sua empresa. Weekend é sábado e domingo. Notification test. Então, toda vez que uma atividade for começar, haverá um e-mail para os envolvidos. E aí você vai ter um texto. Atenção, cuidado, aviso, alerta, vamos começar, observe a seguir. Assinatura do seu gestor. Obrigado pela atenção, vírgula, do seu coordenador. Então aqui você faz o meio mais amigável de comunicação daquilo que existe. Transmissão de comunicação automática de que vai começar uma atividade no período que vem, onde o usuário está envolvido. Workplace Option é opções do ambiente. Bom, opções do ambiente, opções para novos projetos e novos documentos. Cada projeto pode ter uma maneira de apresentar a data e os números decimais. Normalmente vem por 2, mas você pode botar 3, 4. É uma aplicação desenvolvida para obras de engenharia. E as obras de engenharia não se limitam a 2 dígitos. Eventualmente podemos ter necessidade de avaliações, medições na casa dos 3 dígitos ou 4 dígitos. Outra coisa é que vamos falar sobre os layouts, mas layout é o conjunto de informações, é o conjunto de dados que aparece para o usuário quando ele trabalha. O layout pode apresentar informações de custo ou informações de uso, informações de produtividade, informações de datas, e do outro lado ele pode mostrar desenhos de tempo, histogramas de consumo, barras de desempenho, e dependendo do usuário e dependendo das necessidades, cada um tem um layout que mais é conveniente. Ele vem com um layout padrão, mas você pode selecionar um layout e a partir de então os seus projetos vão vir já com essa imagem, com essa tela de cadastro ou de uso mais personalizado. Calcular variações para o projeto inteiro. É bom deixar marcado, por quê? Porque você provavelmente vai querer fazer uma avaliação de desempenho ao longo da vida. Com isso marcado, o cálculo já acontece automaticamente, você não precisa lembrar de refazer. Cores. Você pode pintar, colorir as células de leitura, ou seja, lugares onde apenas se vê resultados e não se escreve na cor azul, os títulos das tabelas, todos os elementos do gráfico de Gantt, eles são passíveis de mudança de cor. É interessante chamar a atenção que atividades críticas e não críticas serão abordadas na aula 2, na aula 3. Atividades críticas, por natureza, dão a ideia de vermelha. Atividades não críticas, pelo padrão da ferramenta, elas são verde clara, que nem o Primavera. Nós vamos mudar aqui, para efeito de didática, nós vamos mudar para azul. Azul. Para que fique muito mais compatível com o MS Project, que é a ferramenta mais popular, que é utilizada, e que dá uma impressão de que padrão. Não existe um padrão para cores, mas atividades críticas vermelhas e não críticas azuis, para quem usa a mais popular, é muito mais comum do que verde e vermelho. E aqui você tem uma série de ajustes de cores que estão descritas, é claro, no livro base, para você poder ter mais entendimento. Não vamos trabalhar aqui. Os links de início e fim, início, todos os links são aqui padronizados como preto, mas você pode mudar. Os links críticos, ou seja, não importa o tipo de ligação, porém, está numa cadeia crítica, aqui é preto, mas podem ser mudados também para outra cor. Dentro do modo layout que nós vamos ver de rede, os elementos podem ser coloridos. Dentro da hierarquia do Gantt,
dentro da tabela de hierarquia, nível 1, nível 2, nível 3, eles recebem aqui cores. Nós vamos também, dentro do Gantt, padronizar que todos os níveis sejam da mesma cor. Os produtos entregáveis sejam da mesma cor. Vamos ver isso mais à frente. O background seria a parte do fundo também, pode ser colorido. E o diagrama de fases de rede também. Então aqui nós temos condição de personalizar ou colocar tudo pelo padrão, personalizar as cores que nós vamos utilizar. Fontes. As fontes que são utilizadas no aplicativo, nas tabelas, no gráfico de Gantt, nos relatórios e em algumas janelas que nós vamos utilizar também podem ser ajustadas. Títulos da tabela, tamanho 8, dados, tamanho 9. Eu uso o tamanho 8 e 9 para ficar bastante informação na tela. Mas se você coloca tamanho 12, fica mais confortável, mas menos informações na tela. No gráfico de Gantt, as barras de produtos, tamanho 8, 9, as barras das atividades não negrito, porém sem negrito, tamanho 9, os recursos alocados, etc. Então aqui você trabalha, e aí é um mundo de ajustes, trabalha cores e fontes. Formato da página a ser impresso, já não, sem detalhes, não há muito novidade para ninguém, não é uma novidade, você está acostumado com o ajuste dos seus relatórios nos aplicativos de Office, aplicativos de uso tradicional. Log Setup é uma coisa interessante. Você tem em algum lugar que você define o rastreamento de tudo o que é feito nos últimos 300 dias, nos últimos 100 dias, do que aconteceu desse projeto. Todos que acessaram esse arquivo desse projeto deixaram um rastro. Incluí, retirei, apaguei, atualizei, calculei, simulei. Tudo isso fica dentro do log. Vamos ver se eu consigo achar aqui o que aconteceu dentro desse arquivo que nós estamos trabalhando. Podemos manter um lugar padrão para guardar o log, ou podemos ter um lugar específico que nós escolhemos. Nós temos as macros, que nós não vamos falar sobre isso, seriam uma linguagem de programação que permite fazer e realizar alguns comandos previamente estabelecidos, como acontece. Distribuição de projetos para os grupos e consolidação, como já comentado, a capacidade de distribuir e consolidar. O nosso curso básico não deve abordar esse assunto. Group Work é o conjunto de grupos que nós temos em algum lugar, ou dentro da nossa máquina, ou dentro de uma rede na nuvem, e esse grupo mostra os usuários que nós já temos cadastrados. Não é o nosso objetivo, mas você fica sabendo que existe. A lista de usuários é a lista de usuários do nosso próprio programa, do nosso próprio projeto, que ela já traz, o programa aqui já traz como uma informação mais imediata. Quem são os usuários cadastrados dentro do nosso sistema? O projeto tem os seus usuários, mas a corporação também tem a sua lista. Lista da corporação disponível a todos os projetos. Lista do projeto disponível para o projeto. Dentro do projeto podemos ter usuários do projeto e também da corporação. Aqui falamos sobre usuários da corporação. Se a corporação mantiver uma lista de todos os que trabalham, o gerente, o coordenador, o engenheiro, teria apenas que selecionar dessa lista. Caso não exista, ou caso seja necessário algum usuário a mais, ele pode fazer isso. Remote Connection é importante, você vai precisar ajustar isso na sua máquina. Como é que funciona o Remote Connection? Você tem, por enquanto, o acesso FTP. Está previsto para ser incluído o acesso HSS, que é um protocolo mais seguro de transferência.
Aqui você adiciona ou verifica e ajusta as propriedades. Eu tenho, dentro da minha máquina, esse acesso a um servidor Gantt hospedado em algum lugar de meu controle, com o usuário e com uma password que me permite levar para lá e trazer de lá informações. Que informações seriam essas? São informações de troca de arquivos de trabalho, arquivos de medição, arquivos de plano de trabalho, são arquivos de avaliação de resultados, tudo isso não numa rede física local, mas numa rede que usa a nuvem, usa a internet. Eu posso adicionar um, onde eu digo o nome ilustrativo, que vai ser referência para uso, o local de hospedagem, o usuário, login e a senha. Na minha máquina eu tenho 2 pontos de conexão para 2 redes na nuvem diferentes. Um nesse servidor e outro nesse servidor. Dentro do livro-texto, dentro do caderno de estudos, nós vamos ter um contato mais íntimo com esse Remote Connection. Funcionalidade. Bom, o software tem muitos recursos. Tem análise de investimento, tem análise do valor agregado e tem análise de risco. Nós não vamos falar sobre análise de risco, nós não vamos falar sobre análise de investimento nesse curso, mas vamos falar de análise do valor agregado. Com isso, você esconde os itens de menu. Você não elimina, você esconde, diminuindo a quantidade de opções dos menus. Então, se eu deixar tudo marcado, investimento e risk, quando eu abrir um projeto, já estou até me adiantando abrindo o projeto. Quando eu abrir o projeto, eu vou ter Risk Analysis no menu. E vou ter também a condição de fazer análise de investimento. Mas se eu, por acaso, nas opções gerais, eu retirar a funcionalidade, ou seja, não apresentar nem investimento nem risk, eu vou descobrir que o meu item de menu risk sumiu. Diminuindo assim a quantidade de opções que aparecem aqui na tela, talvez diminuindo assim a poluição visual para o operador. Não é proibindo, mas diminuindo a quantidade de informações. Fechamos então toda a parte de ajustes. Claro que o livro tem mais detalhes e o canal de comunicação do nosso curso permite você a qualquer momento questionar pelo Telegram, mandar mensagens instantâneas, mandar e-mail pelo canal do Caderno de Estudos ou pelo canal até do próprio curso, entre os colegas ou entre a nossa equipe aqui. Aqui na tela eu coloquei os 2 ícones, o Desk 200, que vamos utilizar no curso, e o Professional, para mostrar basicamente a diferença que tem entre esses dois e já deixar vocês com uma perspectiva de uso futuro ou de desenvolvimento futuro das habilidades, tanto de gestão, qualidade de gestão, quanto de extensão de uso da ferramenta. Aqui na esquerda nós temos o About Desk 200, que o pessoal chama de Spider Project Academic. E na direita nós temos o About, que é o Spider Project Professional. Observa que a última versão que nós tínhamos era aqui a 28 de fevereiro, que foi produzida para o nosso curso, atualizada para o nosso curso. E hoje, dia 11, já tem uma versão nova, ou seja, tem mais recursos do que aquele que a gente já tinha em 28. A ferramenta não para de evoluir
e sempre coloca as evoluções à disposição direta para uso, não para compra de uma nova versão. E não são versões com cores diferentes, são versões com recursos diferentes. Nesse caso aqui, o nosso objetivo é mostrar a diferença básica entre as duas. Então, no que diz respeito aos ajustes principais, não muda. O que muda é, durante a abertura de um projeto novo da versão acadêmica. Projeto novo da versão profissional. Então, nós temos dois projetos, um ao lado do outro, para poder fazer a comparação de recursos acadêmico e o profissional. Todos os dois, inclusive, têm gestão de riscos, né? Não apareceu aqui porque nós pedimos para tirar, para esconder. Vamos voltar ao que era antes, mostrar tudo. E aqui vamos mostrar tudo. Pronto, dessa forma fica mais fácil para comparar. Análise de risco, inclusive, na versão acadêmica, você vai poder utilizar. Análise financeira também. Mas observa que nós temos uma diferença principal aqui. Na hora em que nós fazemos o agendamento, o cálculo, a avaliação do plano do trabalho, em função dos recursos que existem no projeto, nós podemos fazer em função dos recursos humanos, recursos equipamentos e mão de obra, na versão acadêmica. Muito mais complexo do que qualquer outra ferramenta que exista no mercado. Mas na versão profissional, além dos recursos humanos e equipamentos, nós também podemos fazer a avaliação, balanceamento, a análise de entrada e saída de recursos materiais, composições de custo, centros de materiais, centros de custo, fluxo de caixa e componentes de custo. Enquanto que na versão acadêmica nós não podemos fazer essas avaliações e balanceamentos nesse padrão. Só a versão acadêmica, com os seus recursos de nivelamento de recursos, são muito mais competentes e ricas do que as ferramentas que nós temos tradicionalmente. Isso dá ao planejador e dá ao responsável da equipe uma visão de impacto muito mais relevante, muito mais rica do que outros aplicativos. A diferença aqui é que o profissional permite fazer essa avaliação também no que diz respeito a componentes, insumos materiais, de verbas, de financiamento no conjunto. É claro também que nós temos uma outra diferença, né? Aqui, na versão acadêmica, nós não conseguimos administrar portfólio, nem programas de projeto. Na versão acadêmica, nós conseguimos administrar projetos, até eventualmente um subprojeto disfarçado, mas não na versão profissional, que administra de fato todo o programa de trabalho da empresa. Projeto novo. Vamos começar um projeto a partir do zero, ou do very beginning, ou a partir do seu cadastro. Vamos falar também dos elementos principais desse objeto. Antes, a tela principal, agora, objeto projeto, com a sua tela de projeto, os recursos que nós temos de banco de dados, exportação e acesso, e a estrutura de armazenamento desses dados na nossa máquina. Então, nós temos projeto ou arquivo, criar projeto novo. A tela de cadastro diz nome do projeto. É o nome que você vai dar ao projeto, é o nome que foi dado pela corporação ao projeto, e claro que isso gera também uma codificação. Codificação, registros e cadastros são a chave de sucesso, digamos assim, para qualquer trabalho de qualidade.
criar aleatoriamente, sem uma codificação de projetos de investimento, projetos de operação, projetos de manutenção, ficaria uma coisa meio confusa. É claro que aqui nós também temos aonde eles estão sendo guardados. Data de início e data alvo de fim. E aqui no Notes nós podemos escrever ou colar todo o termo de abertura. O termo de abertura é aquele documento, como deve ter sido visto na aula conceitual, que guarda todas as informações do nascedor. Responsável, critérios, requisitos, dados principais e em forma de texto. Linha de base ou base de referência falaremos no futuro. Pertencer a um portfólio não é o nosso caso, mas é claro que todo projeto de uma corporação tem um objetivo particular para atingir um objetivo maior. Formato de datas, apenas a data ou a data com a hora e minuto, decimal, recalcular automaticamente. E aqui embaixo, dizer que as atividades são críticas se a sua folga for, por enquanto, 0. Falaremos isso mais adiante. Current User é porque você pode estar abrindo esse arquivo depois de pronto como um usuário de acesso restrito, um usuário administrador. Opções adicionais. Opções adicionais, você ajusta aqui algumas coisas referentes a esse projeto. Para conforto, otimização, customização da produção específica do usuário e desse projeto. Não é uma coisa que afeta a todo o sistema. Uma vez que você pede isso, a tela do projeto, a janela de cadastro do projeto aparece e nós estamos falando aqui de um objeto, o objeto projeto. Janela principal, agora mais rica, porque ela tem do lado esquerdo o documento, projeto 5, a gente não deu um nome, não deu uma codificação, e do lado direito aqui nós temos várias maneiras de ver a informação que nós vamos introduzir. Nós temos diagramas, temos especificamente objetos que são as atividades de produção, temos os recursos reutilizáveis, temos os elementos de custo que custeiam e dão valor aos recursos que trabalham nas atividades que acabam por totalizar no projeto valores maiores. Temos os materiais, insumos que ficam no projeto, na obra, ou aqueles que são utilizados para a sua produção, as alocações, calendários para trabalho em dias comerciais ou não. Temos arquivos de desempenho, de produção, de já produzido, de a produzir. Temos os grupos de trabalho, tanto os usuários, como já comentamos nos cadastros iniciais, como seus acessos, seus direitos de acesso. Filtros, fórmulas, modelos para usos recorrentes, o grupo de funções e o grupo de recursos para análise de risco, que não é abordado nesse curso, e as tabelas de apoio tradicionais de manutenção do software. No nosso caso aqui, estamos falando sobre projeto novo, Gantt de atividades, tempo. Gantt de materiais, materiais no tempo. Gantt de recursos, recursos no tempo. Como o nosso assunto aqui é o projeto novo, ele abre uma série de oportunidades futuras, minimizando, estendendo o trabalho da tela de recursos do projeto. Estamos agora cadastrando e entendendo o nosso projeto. Ele nasce com uma cabeça, com um produto principal e nasce com uma atividade ilustrativa. Podemos, botão direito, na linha branca, atividade colorida, coisas, produtos, entregas. Estamos falando sobre a primeira parte do projeto, escopo. Então, botão direito na atividade e o menu manda que a gente apague. Não temos que falar de atividades, não temos que falar de tempo, porque nós estamos cadastrando o projeto, não sabemos nem o que vamos fazer, como vamos falar de tempo. Mas nessa tela de projeto nós temos 2 conjuntos de coluna e um gráfico à direita. Esse gráfico é o gráfico do modo do layout Activity Gantt.
Activity, porque ele apresenta as atividades no tempo. E Gantt pela forma de representá-las no tempo. Nessa tela nós temos um monte de itens de menu, barras de atalho dos itens de menu, algumas opções de estruturação e apresentação de dados, lembrando que isso aqui é um conjunto de dados. Na primeira linha, não é uma atividade e não é uma linha. É uma linha no que diz respeito à apresentação. Mas aqui nessa ferramenta, isso é uma coisa a ser entregue. Uma atividade é outra coisa a ser produzida. Então, se nós introduzirmos, eu tinha acabado de eliminar, se nós introduzirmos aqui, botão direito, nova atividade. Essa linha não é a mesma coisa que essa linha. Essa linha é uma atividade, produção, essa linha é um produto. São dois entes distintos. Escopo, produção, do escopo. E mais embaixo dessa linha, quer dizer, uma outra linha, que estaria hierarquicamente abaixo dessa linha, seria o produtor da atividade que produzirá o produto. Nesse caso aqui, botão direito, dentro dos diversos itens, apagar. Estamos falando sobre projeto, produtos, o que fazer. O que fazer, projeto, propriedades. Propriedades do projeto. Nome, código, como nós já falamos antes, é uma reprodução do item principal daquela tela de cadastro. Então, dentro do menu, a estrutura, propriedades, mostrar esse arquivo dentro da pasta, mostrar esse arquivo dentro da estrutura do projeto do Spyder, abrir um novo, guardá-lo, salvar aqui, é salvar o projeto como, temos que ter um nome para ele, né? Aonde eu vou guardar esse projeto? Vou guardar esse projeto dentro da pasta dos projetos do tipo investimento, reparo, programa 1, programa 2, e aqui eu vou guardar esse projeto dentro da pasta drop. E eu vou guardar esse projeto com o código investimento. E aqui é importante a regra da codificação, não pode ter espaço. Versão 1, vou guardar na pasta drop, versão 1, e escrevo aqui todos os textos relativos à identificação desse projeto. Ok? Agora temos um projeto dentro da estocagem, dentro do diretório, dentro de um grupo chamado Programa Desenvolvimento, Programa Recuperação, alguma coisa assim. WBS é a estrutura que nós estamos definindo aqui. Essa tela permitirá a montagem da estrutura que vai traduzir o escopo do nosso projeto. E se essa tela traduz a estrutura do nosso projeto, ela tem um nome, propriedade. Então aqui nós temos como identificar que essa tela mostra a estrutura, não tem nada a ver com o diagrama de Gantt, tem a ver com a estrutura, a EAP, que vai traduzir aquele escopo, aquele termo de abertura, aquela declaração do escopo em alguma coisa mais tangível em termos de apresentação. E essa estrutura aqui poderia ser chamada de estrutura analítica do projeto por decomposição de produtos. Por decomposição de produtos significa que nós vamos montar e traduzir o escopo em cima de uma proposta onde eu veja as coisas sendo produzidas. Então, aqui é coisas sendo produzidas.
Codificação é uma coisa importante, ilustrativo. Nós vamos aqui, mais uma vez, propriedades, nós vamos aqui dizer que as quantidades serão totalizadas no nível mais alto. Se eu faço 300 metros quadrados no primeiro piso e 300 metros quadrados no segundo piso, todo o conjunto terá 600 metros quadrados. Isso é da engenharia, isso é algo bem tranquilo. O que eu estou fazendo aqui não é criando uma estrutura nova, mas é identificando essa primeira estrutura. Esse conjunto de informações será visto mais à frente. Com isso, eu vejo aqui que eu tenho, dentre as diversas estruturas, uma que eu acabei de definir. Eu vou ver o meu projeto nessa ferramenta, aqui pela decomposição de produtos. Projeto, a estrutura analítica identificada, projeto, propriedades colocadas, localização do arquivo, e eu posso até exportar isso para o Project, exportar isso para o Primavera, ou exportar isso através de um campo texto para qualquer outro aplicativo de gestão ou de EPR, gestão de processo. Posso também mandar por e-mail, posso mandar esse arquivo por e-mail para alguém. Posso mandar notificações, que não é o caso ainda, mas vai começar trabalho. Os que estão envolvidos nos trabalhos futuros, se trabalho próximo, serão avisados. Então, o primeiro item de menu projeto, temos aqui na barra de ferramentas a identificação da estrutura. E aqui na esquerda nós temos os níveis. Nível 1, 2, 3, as estruturas têm níveis. Nós estamos com nível 1 só, não temos nada a decompor. Se nós fôssemos trabalhar decomposição, e aí eu vou trabalhar isso agora, poderíamos trabalhar a decomposição aqui, ou poderíamos trabalhar a decomposição dentro do WBS Chart. E eu vou abrir aqui as duas telas ao mesmo tempo. Se eu abrir por aqui, eu vou fechar essa tela e abrir outra. Nesse caso não, porque eu abri com o botão direito. Mas há o risco de eu chamar imediatamente e não vejo as duas. Nesse caso aqui eu consegui ver as duas, eu coloco uma aqui, coloco a outra aqui. O objetivo é mostrar que nós podemos construir a EAP de duas maneiras. Ou diretamente no modo mais simplificado de texto, de estrutura mais simples de montagem, ou naquela tradicional de quadradinhos. Bom, o projeto identificado aqui vai ser chamado de duplo clique no quadradinho, o projeto vai se chamar Casa Feliz. Esse é o nome do projeto. Então, eu abri uma folha de dados desse projeto. Eu vou fechar, duplo clique na linha 1, é a mesma tela. O cadastro do objeto se faz por um modo ou por outro. Ou pelo modo mais simplificado, na Gantt de atividade, ou no modo de construção estrutural WBS. Bom, eu tenho várias coisas para completar aqui. Data, dados, Casa Feliz, o código do projeto é Casa Feliz. Seria de um programa número 1, da Casa Feliz. Bom, alguma coisa assim. A prioridade desse projeto, caso fosse colocado em função de outros projetos, e que todos os valores parciais sejam somados naquele que é hierarquicamente maior, cores e coisas que você pode até mais tarde ajustar. E aqui nós temos os responsáveis, ou o responsável e os participantes dessa parte. Nesse caso, essa parte é o todo, a Casa Feliz. O cadastro aqui se resume a isso. Depois do projeto iniciado, objeto criado, partimos para a montagem da EAP e vamos observar como guardar a documentação, como montar as tabelas, os dados importantes, os primeiros passos para a criação de um procedimento, atributos responsáveis e campos novos necessários.
atividades, não temos nenhuma. Subfases, vamos colocar aqui subfases. A Casa Feliz tem uma parte chamada chão, parede, telhado. À medida que eu crio de um lado ou do outro, de forma mais lúdica na direita, de forma mais profissional ou mais imediata na esquerda. Botão direito ou diretamente escrevendo chão, parede, telhado. É possível observar que as fases foram colocadas, chão, parede, telhado, e automaticamente de um lado ou de outro eu preencho as informações. Duplo clique no chão, eu vejo chão, codificação, que ainda não colocamos. Da mesma forma, soma valores dos inferiores ou não, atividades que não existe nenhuma, e subfase do chão. Porque o chão pode ter contrapiso e piso. E eu posso escrever ou aqui, e a identificação vai se fazer do mesmo jeito. Contrapiso, piso. Nós temos um nível hierárquico. A casa é composta por 3 partes. Digamos, entregando um chão, paredes e telhado, eu tenho uma casa. Não feliz ainda, mas uma casa. Entregando 2 partes, contrapiso e piso, temos o chão. É claro que tudo isso veio do escopo do projeto, veio do termo de abertura do projeto, veio das informações construtivas do projeto, decomposição de produção, decompondo em função das partes do conjunto. Então, eu estou incluindo as partes e estou documentando as partes. Bom, documentando as partes, eu já coloquei as subfases, vou colocar outras, parando o vídeo para não tomar muito tempo. Voltando ao vídeo, na parede e no telhado, agora eu já tenho outras partes a produzir. E o conceito é, se nós temos alvenaria, instalações e acabamentos, nós temos as paredes. Se nós temos um preparo, um suporte e telhas, nós temos um telhado. Se nós temos um telhado, uma parede e chão, nós temos a casa que ainda não é feliz. Nível 1, nível 2, nível 3, níveis hierárquicos demandam codificação e demandam também identificação WBS, uma codificação da AP. Aproveitando esse momento, eu vou falar sobre os campos das tabelas. Lado esquerdo, tabelas, lado direito, um desenho. No momento, nos interessa documentar e identificar as partes do projeto. E, nesse caso, esse monte de informação que está aqui parece que não é útil nesse momento. Calendário do quê? Se nós não sabemos o que fazer, nem como fazer. Prioridade, essas partes aqui também não fazem sentido. Mas eu vou deixar a quantidade da produção, eu vou deixar codificação WBS, é uma coluna, é uma informação, é um campo importante. Nível eu não vou deixar, então eu vou del não, height. Código, seria um código interno, alguém fez o código direitinho, eu não vou mostrar para não ficar muito poluído, eu vou esconder. Apagar não é possível porque é um campo natural. Se fosse um campo particular, eu poderia apagar. Eu vou esconder. Prioridade, quantidade, notas interessantes, início, fim, duração, do que se eu não sei como produzir. Então, botão direito, não vou mostrar, não vou esconder, mas eu vou esconder todas que estiverem do lado direito. E botão direito eu vou mandar arrumar tudo que é a coluna para ficar no tamanho certo, economizando espaço. No tamanho certo, economizando espaço,
porque tem muita informação para colocar e eu já deixei algumas que vinham. Essas informações são interessantes, essas informações são relevantes, de modo que, vou guardar esse modo, vou guardar esse layout. Então, eu posso explorar agora o segundo item de menu. Vou pegar esse layout e vou guardar esse layout no projeto. Não no computador, no projeto. Então, esse projeto agora, onde está aqui, vou guardar esse layout como novo. É novo, estou criando um novo. Nesse projeto. Então, a tela aparece e diz, nome do layout. Primeiro layout. Informações ou dados do escopo do projeto ou da EAP do projeto. E aqui eu documento toda a informação que explica por que eu criei isso. Então eu tenho uma estrutura, só tenho uma por enquanto, e eu posso ver nessa estrutura coisas que me interessam. Não as coisas que vieram, mas as coisas que me interessam. Por enquanto eu tenho essas informações. A estrutura mostra 1, 2, 3, 1.1, 1.2, e eu acho que agora a gente poderia voltar para aquele diagrama e descobrir que essas informações aqui poderiam ser mostradas de outra maneira. Diagrama, modelos. Modelos de como ver. Eu estou vendo o primeiro campo. Não tem aqui, vou botar aqui. Primeiro campo. Vou selecionar o primeiro campo dentre os diversos campos como nome. Então, todos os campos possíveis, todas as informações possíveis da EAP estão aqui. Uma das informações é nome. Então, vai aparecer primeiro o nome. Depois, eu quero que apareça o código EAP. Prefixo EAP, eu tenho que escolher o campo do código EAP. Aqui são os principais, aqui são todos. Vamos pegar o código EAP. Código EAP. Vou aplicar, já ficou diferente. Não quero ver mais nada, não quero ver mais nada, não quero ver mais nada. Todos alinhados pelo centro. Então, acho que agora ficou legal. Eu tenho aqui estrutura identada. Identada significa que eu estou chegando para a direita, mostrando a subordinação em cores e em identificação tabular. Vamos ver aqui os dados que nós temos, como eu mostrei. Não vou esconder, não vou ajustar, mas eu vou pegar essa coluna e vou mostrar mais colunas. Que outras colunas eu gostaria de apresentar? Que estejam ligadas, é claro, à identificação do produto. Temos prioridade, qualidade de referência. Eu vou deixar por enquanto, porque o caderno de exercícios deve ter orientações mais ricas. De qualquer maneira, esse Reference to Document Sites é muito conveniente. Por quê? Porque ele permite que as informações escritas aqui, chão, notas. Eu posso escrever alguma coisa aqui, para ilustrar o que é o chão. Projeto. Eu posso escrever alguma coisa aqui, para explicar o que é, de forma resumida, o que é essa história desse casa feliz. Chão, basicamente, o que é. Contrapiso, basicamente, o que é. Então, tem como ver as anotações aqui. A descrição. Mas eu posso também ligar aqui documentos, sites, pastas, vídeos, o que eu quiser, sem incluir tudo isso dentro do arquivo do meu projeto. Isso fica como referência ao produto, referência ao pacote.
não fica dentro do arquivo. O arquivo, ele administra os elementos do projeto, não a documentação do projeto. O cadastro desse documentação dos itens, ou documentação do item, pode ser feito ou pela mostrar a propriedade da coluna, ou pode ser feita pela propriedade do produto, ou do pacote, ou desse objeto que nós colocamos. Nós falamos sobre os dados, as atividades que não existem, as fases, e agora falamos sobre as referências. Nesse Casa Feliz, as referências podem ser um arquivo, uma pasta com arquivos, um diretório na internet. Dentro do nosso diretório de trabalho, ou dentro do endereço completo do arquivo, ou dentro de um endereço completo em qualquer outro lugar na rede. Então, o uso é muito rico, o uso é muito diversificado, e você pode levar documentação de diversas mídias para os pacotes. Aqui no projeto, eu vou colocar aqui como, por exemplo, texto. E vou selecionar um arquivo. Esse arquivo texto, deixa eu ver um arquivo texto aqui, esse é um termo de abertura. Ele está dentro de um diretório completo, não coloquei relativo a isso, nem relativo à rede. Vou deixar o texto completo e vou dizer OK. Sendo que todo o material vai ser guardado em algum lugar. Então, eu tenho a cópia desse material em algum lugar, OK. E aqui dentro eu tenho um documento. Eu vou colocar mais um. Dessa vez eu vou colocar outro documento. É o texto 2. Vou selecionar novamente um arquivo. Será um texto 2. O texto 2 que eu vou selecionar é esse aqui. Arquivo PDF. Vou dizer OK. E deve aparecer um texto 2. Bom, eu vou colocar agora outro documento, outra documentação, outra referência, que vai ser um diretório. O diretório vai ser o diretório backup. E aqui, eu vou escrever diretório, né? Diretório ou depositório. OK. Nós temos 3 coisas aqui. Vou adicionar uma 4ª coisa relativa ao projeto especificamente, que vai ser o endereço no site. E vou procurar aqui, vou até escrever aqui, http. Então, nós temos 4 coisas, aplico, vou embora. E quando eu venho aqui e eu paro o mouse, aquele tooltip está ajustado, eu vejo 4 coisas com o seu endereço. Se eu colocasse botão direito nesse lugar, eu abriria todos os arquivos simultaneamente que estão ligados como documentação do projeto. Aí, nesse caso aqui, eu teria o site aberto como documentação do item, teria também aquele arquivo em PDF que eu coloquei como referência do documento desse mesmo item, teria aberto um diretório, backup, onde eu tenho as informações que eu disse que estariam ligadas a esse item, e teria um documento, termo de abertura aberto, ligado a esse projeto também. Então, a documentação se faz na extensão do limite que eu quiser. Você pode também, com um duplo clique numa linha, numa célula vaga, definir qual link, qual documento, qual endereço que você quer vincular. E depois, com um simples duplo clique, abre todas as fontes de referência ou documentação desse tipo de campo. Duplo clique na Casa Feliz. Nós temos os dados, as fases e as referências todas anotadas aqui. E a cada uma delas eu posso adicionar e editar. As anotações são informações chamadas dicionário da EAP, dicionário de dados, que
de forma mais imediata, apresenta as informações daquele item, não ter que navegar ou buscar documentos específicos. Ainda falando sobre os itens do menu, dentro desse layout, nós falamos sobre gravar um layout novo, e agora eu vou gravar o que eu alterei, não o conteúdo, mas as disposições no próprio, enquanto que no anterior eu tinha outras informações com outros objetivos e até mesmo o gráfico de Gantt. Aqui nós temos uma imagem do desenho do Gantt. E aqui eu vou esconder o Gantt, vou esconder esse segundo biombo de colunas informações, Ctrl Shift W, ou, se eu quiser, encurtar isso aqui, e vou gravar no modo corrente, no layout corrente, que quando eu navegar para o anterior, eu vejo tudo. E quando eu venho para o meu modo particular, eu só vejo o que é necessário. Então, o primeiro passo de um procedimento de trabalho já está construído, a estruturação do modo pelo item de menu Gantt. Layout. Posso guardar novos e manter os existentes, como eu também posso exportar isso para um arquivo, enviar para alguém, ou disponibilizar esse novo modo layout para os colegas ou para a corporação, gravando ou importando. Eu posso exportar o que eu estou vendo aqui para arquivo texto, para arquivo HTML, para arquivo Excel, e o Excel mantém as cores. Eu posso usar o botão direto, exportar para Excel, e ele apresenta uma tela de exportar o quê? O escopo. Exportar a EAP com esse título. E, com um pouco de ajustes, eu consigo chegar ao resultado dentro do Excel. É claro que aqui nós não teremos os hiperlinks, mas temos uma cópia bastante parecida para distribuir, para efetuar algum trabalho que seja necessário por conta do Excel. Nós temos também como exportar para a web. Exportar para a web vai ser visto à parte, é um recurso muito oportuno para a apresentação de resultados. Então, já varremos o segundo nível do item de menu, que é o item Gantt. Edit, trabalhar os elementos dentro da nossa tabela. Eu posso fazer, desfazer, eu posso substituir palavras, trocar, procurar, e posso também fazer fórmulas e scripts, que no fundo são as macros que fazem trabalhos repetitivos, que nós não vamos abordar. As fórmulas manipulam, como o Excel ou outros aplicativos, manipulam os dados que nós temos aqui dentro de um construtor de fórmula, e isso vai ser visto mais à frente. O terceiro item do menu já está também trabalhado. Se nós gravarmos o modo em 2 níveis, o modo apresentará resultados em 2 níveis. Nesse caso, foi gravado com 3 níveis. Então, as características de apresentação, conteúdo, fórmula e filtro, porque nós temos um item só para filtros. Os filtros ajudam a gente a identificar muita coisa e facilita o trabalho de visualização de dados. Esse item vai ser apresentado mais na frente, quando tivermos mais dados para que nós possamos trabalhar essas informações. Cálculos de prazos e custos e materiais não fazem sentido agora, porque nós estamos construindo a nossa estrutura. Uma coisa interessante é que essa estrutura precisa mostrar os responsáveis. Existem responsáveis de frente, existem responsáveis de titulação, responsáveis de prestação de contas. Então, vamos ver aqui que temos um campo chamado Manager. Manager, ou, na tradução, seria responsável.
que vou arrastar essa coluna para o final, e aqui eu posso colocar o responsável pelo chão, pela parede, pelo telhado, que necessariamente não são os mesmos responsáveis, uns ou outros, pelos pacotes de uns ou de outros. Duplo clique me leva ao campo Manager, que está dentro do objeto chão. Chão. E eu tenho que colocar aqui dentro o responsável, o que presta contas, o que responde, o que é o de frente pelo trabalho. Eu posso chamar responsables e eu vou encontrar os usuários. Nós não cadastramos os usuários ainda. Ou seja, nós temos pessoas da equipe que vão ser aqueles que responderão pelo chão ou pela parede, ou pelo telhado, ou até responderão pela própria casa, pelo projeto. E eles terão responsabilidades diferentes. Como nós estamos ainda no começo, eu vou colocar aqui um campo novo, chamado de responsável ou líder. Vou colocar aqui como líder. Líder. Em texto não numérico, que tem o objetivo de guardar o nome dos líderes de equipe, líderes setoriais. Não é aquele que responde por, pode até ser o mesmo, mas aqui o líder vai ter um nome do responsável pelo campo, pela produção, pelas equipes, mas que não é necessariamente aquele que responde por resultados, ou aquele que é o membro da equipe que vai reportar o trabalho produzido. E é claro que o Marcelo pode ser responsável por duas coisas, ou apenas por uma, e o gerente de projeto pode ser, ou o gerente da obra, pode ser outra pessoa. E que dentro das partes menores, nós tenhamos outros participantes, líder daquela produção. Se o contrapiso, ele é produzido por uma equipe grande, e o responsável está aqui, e o piso é o mesmo, então podemos colocar aqui Jorge. Nós teremos a produção feita pelo mesmo líder. E aqui, de repente, também, na alvenaria, nós temos o Jorge. Mas o responsável pelo resultado da parede é a Silvia. E quando nós tivermos os responsáveis, aqueles que vão reportar resultados, nós colocaremos na coluna Manager, que pode, como eu já disse, ser o mesmo. É para haver uma distinção entre líder de equipe e aquele que reporta ou é membro da equipe de planejamento que reporta resultados. Depois de nós termos a estrutura principal pronta, nós precisamos classificar essa estrutura para atender outros envolvidos no projeto. A estrutura por produção atende principalmente aqueles que vão desenvolver e construir a nossa casa feliz. Mas talvez outros envolvidos tenham outras necessidades, quer por organização, quer por condições de risco. Vamos observar isso agora dentro do aplicativo. Essa nossa estrutura, ela pretende atender aos envolvidos que estão preocupados com dados da EAP do projeto na decomposição pela produção. Eu vou criar um modo novo que vai me permitir classificar as mesmas coisas, mas sobre outro aspecto. Vou dar um aspecto aqui e vou dizer que esse modo será um modo novo chamado 0002,
Vou colocar 0,5 para dar espaço para mudanças. Dados para classificação. Ou seja, não é um dado para ver, mas sim, ou não é um modo para nós vermos os dados, mas sim um modo para nós classificarmos os dados. E aí eu vou, a partir do nome, vou mandar apagar todo mundo e deixar aqui apenas os elementos principais. Eu preciso classificar isso aqui pelo nível da organização. Contrapiso está ligado a que parte da minha organização? Eu quero saber se o contrapiso é feito pelo setor ou departamento, ou a divisão de obras, ou de obras civis, ou de obras elétricas. Então, eu vou ter que criar aqui condições para estruturar isso. Vou criar 3 campos novos. Um campo chamado nível organizacional 1, texto. Um campo chamado nível organizacional 2 e um campo chamado nível organizacional 3. Texto. E com isso, eu vou poder classificar que todos os pacotes mais elementares são produzidos dentro da empresa que possui um nível organizacional, um nível mais alto chamado presidente. E que, dentro da presidência, nós temos diversos departamentos. Temos departamento de obra e temos departamento de materiais. Então, eu vou dizer, apenas de forma ilustrativa, que algumas coisas estarão ligadas ao departamento de obra e outras estarão ligadas ao departamento de material. É claro que a organização é bem maior do que isso, mas eu só preciso aqui estruturar os elementos que são utilizados no nosso projeto, que estão afetos ao nosso projeto. Vou colocar aqui uma DA também, uma diretoria administrativa, para enriquecer a estrutura da organização. E é claro que dentro do departamento de obras eu tenho setor 1 ou setor 2. Aleatoriamente eu estou colocando aqui que os trabalhos estão divididos entre setores. Na diretoria de materiais também temos setores de forma ilustrativa. Eu não coloquei S2 porque o S2 não está envolvido nesse projeto. Significa dizer que eu não preciso representar toda a estrutura da organização. Eu tenho que aqui colocar as estruturas que são necessárias para a classificação dos meus pacotes. Eu coloquei aqui a classificação sob a ótica da estrutura organizacional de tudo aquilo que a Casa Feliz precisa produzir. Em riscos também, eu posso colocar aqui um grupo de campos. Vou ter que colocar aqui no outro conjunto de colunas. Um campo novo chamado de risco alto, risco alto. Então, campo novo, propriedade do campo novo, nome vai ser nível de risco. Nível de risco. Como é um campo estruturado, legal, bem montado, eu já posso colocar aqui dentro o nível pior, o nível mais alto, que é o risco alto. Eu posso colocar outro nível intermediário, que é o nível aqui arbitrado, claro, médio. E posso colocar outro, que seria o risco baixo. Para efeito de número e para efeito de algo mais razoável, baixo é 1, digitando alto é 5. E como eu disse que é fixo, enumerável, quando eu escolher aqui, abro uma caixa de escolha para contrapiso, nível baixo, piso, nível médio,
Alvenaria, nível médio. Instalações, nível médio. Acabamento, nível alto. Os riscos que eu estou classificando aqui de forma arbitrária foram classificados por algum critério, por alguma razão e por alguma equipe que está devidamente preparada para isso. Aqui, nesse momento, eu estou apenas ilustrando como nós faríamos a classificação dos pacotes para que nós possamos ver o mesmo trabalho roxo ou lilás, não sobre a estrutura ou a ótica de avaliação por decomposição, e sim pela estrutura hierárquica da empresa ou pelo nível de risco que esses produtos oferecem na sua construção, no seu valor, no seu impacto no projeto. Bem, nós já temos a estrutura principal, que já foi até classificado pela organização e pelo nível de risco. Agora eu preciso produzir uma nova estrutura, não para atender quem produz, mas para atender quem quer ver essa informação, esse projeto, através da ótica da organização. Como nós temos uma estrutura pronta, então, a partir dessa estrutura pronta, criaremos uma nova estrutura a partir dos campos que eu escolhi, que eu criei, que eu classifiquei. Não são campos tradicionais, são campos criados pelo usuário. Então, os 3 campos escolhidos, primeiro a presidência, depois os departamentos, depois os setores, nós vamos ter uma estrutura nova. É uma EAP, não deixa de ser uma EAP, por decomposição da organização e não da produção. Identifico aqui. Não é a estrutura principal, ela foi criada a partir da estrutura principal, e aí eu posso mudar para ela. Mas antes de mudar para ela, eu quero comparar. Eu aqui vejo o roxo pela estrutura de produção, de produtos. E agora eu vou ver pela estrutura de organização. Vamos olhar as duas telas. A estrutura de produção e a estrutura por decomposição da organização. Encolhendo aqui um pouco, eu consigo mudar aqui para estrutura por decomposição org e estrutura por decomposição org. Ou seja, eu tenho uma presidência e eu tenho 3 diretorias ou departamentos e eu tenho um departamento de obras, setor 1, 2 e 3, ou 4. No departamento de materiais eu tenho setor 1, 2, 3 e 4. Aqui só aparecem 2, porque só 2 foram utilizados nesse projeto. Nós não temos a pretensão de representar a organização inteira com nada sendo produzido por ela. Mas fica claro que há uma responsabilidade, uma atribuição, um domínio por conta disso. Aqui é DO. Ctrl C, Ctrl V. Aqui é DO. Só que é do S1. Aqui é do S2. Aqui é do DM. Estou organizando aqui só para ficar mais claro os elementos. Aqui é DA e aqui é o S1. Então, o que nós temos aqui não é a composição de todos para dar uma identidade, mas eu coloquei aqui um nome mais amigável. Nível 1 é o projeto. Nesse projeto, nós temos uma presidência que tem 3 departamentos ou 3 diretorias, que tem setores, e que, por acaso, o setor 1 toma conta de 3 coisas, o setor 2 toma conta de 2, e assim é possível observar desvios, atrasos, produtividade, ganhos, adiantamentos, não pela ótica ou pela avaliação de quem produz, mas pela avaliação de quem domina como organização esse trabalho.
E se fizermos isso para o modo 5 de classificação, podemos agora criar um modo 10, que é modo 10, que é estrutura de organização. Nós não precisamos, é claro, dos campos classificatórios. Poderíamos ter aqui outras informações do tipo anotações. Poderíamos ter o manager, que é o responsável da equipe de planejamento. Podemos ter o responsável líder. E aqui nós temos um modo específico que a organização tem interesse em ver. Anotações, responsável de planejamento, líder de equipe e também resultados em função dessa estrutura. O projeto chama-se Casa Feliz, é o mesmo projeto. E que pode ser visto. Deixa eu gravar esse modo, preservar o modo para não perder as informações. Então nós temos o modo de classificação, que eu não gravei. Eu preparei, mas não gravei, isso é um problema sério. Vou fazer novamente, apagar as colunas à direita e colocar os campos que nós usamos para classificar em uma coluna e na outra área de colunas só o nível de risco. Então, foi bom acontecer isso para mostrar que se você não montar o layout e não preservar o layout, você perde o layout. Não é o nosso caso aqui de produção, mas é o modo para classificação e depois eu tenho o modo da estrutura que eu vejo quando eu estou vendo a estrutura escolhida, a org. Notes, Manager e Líder. E os riscos associados. Claro que isso está dentro dos pacotes. Dessa maneira, a gente consegue construir 2 estruturas, 3 estruturas, N estruturas, para mostrar a mesma coisa de outra maneira. Aqui, no modo gráfico, ou aqui no modo de tabelas. Sem som, eu vou fazer aqui no modo acelerado a estrutura pela análise dos riscos, os pacotes produzidos e o seu nível de risco. Para isso, temos que gravar também um modo, um layout novo, eu vou chamar aqui de 015, que garante estrutura por decomposição de riscos. Preservando esse modo novo, sem necessariamente ter a repetição da informação. Preservando esse modo novo novamente. Baixo, médio, alto. Nós já temos a estrutura pronta, diversas estruturas prontas. Nós estamos com a estrutura que representa o trabalho do projeto bastante documentada. No nosso exemplo simplista, porém bastante documentada. Agora, entendendo que os líderes locais já estão cadastrados, é hora de colocar os usuários
que serão os responsáveis, junto à equipe de planejamento, de receber planos de trabalho, de produção, e que serão responsáveis por devolver esse plano preenchido com aquilo que for realizado. Como nem todos os envolvidos ligados à equipe de planejamento têm plenos poderes e têm acesso a tudo, nesse caso vamos cadastrá-los e vamos colocar os seus direitos de acesso e os seus limites. Invocando o nosso projeto, chamado Casa Feliz, mas eu garanto que não é ainda uma casa feliz, porque chão, parede e telhado garantem uma casa. Falta uma componente da estrutura que vai torná-la, pelo trabalho indireto, feliz. Vamos verificar aqui pela decomposição dos produtos e por conta da estrutura organizacional, a gente tem aqui os gerentes, os responsáveis, os managers e tem os líderes de equipe, que nós acabamos por identificar por alguns. Mas eu vou chamar aqui, através da tela usuários, View, Group Work, ou grupo de trabalho, e com o botão direito, com a tecla Ctrl apertada, e clicando com o mouse, eu consigo mostrar aqui a tabela de usuários, que não tem usuário nenhum ainda, tabela de usuários e os seus direitos de acesso. Usuários e direitos de acesso. Por enquanto, os direitos de acesso são completos, plenos e restritos do administrador. Mas quando eu criar o primeiro usuário, vamos ter uma mudança nessa situação. Eu vou colocar uma do lado da outra e vou cadastrar o primeiro usuário, que por acaso é o Marcelo. Então, primeiro usuário, inserir, Marcelo. E o Marcelo, ele tem um código. Então, temos o Marcelo, podemos incluir também com o botão de inserir a Silvia, não só líder, como também é uma responsável a reportar e receber resultados. Silvia, devidamente codificada, e por enquanto todos parecem que são administradores, mas isso não é verdade, isso não pode continuar dessa maneira. Nós vamos exercitar a segregação de responsabilidades e de limites. E o próximo aqui é o Santiago. Aqui, duplo clique no Manager, eu já posso adicionar como responsável o Marcelo. O asterisco mostra que ele é o responsável, mas eu posso colocar também, para ficar sabendo das coisas, a Silvia. Então, o responsável é o Marcelo, asterisco. E a Silvia também será informada, também será comunicada sobre o chão. Então, ok? E aqui eu tenho 2 códigos de responsáveis. Bom, já sabemos que aqui é o Marcelo, aqui o responsável é a Silvia, aqui o responsável é o Santiago propriamente dito, mas que a Santiago, mas que a Silvia também vai ficar sabendo das coisas sobre o telhado. Então parece que a Silvia, além de ser responsável, ela também fica sabendo, mas não é responsável, das coisas que acontecem nas outras partes do trabalho. Estamos com uma visão de produção, que é uma visão mais simples de entender. Aqui vamos dizer que o nosso gerente geral é o Marcelo. Ele pode ser o responsável geral, e a Silvia não vai ficar sabendo do projeto todo. Ele pode ser o responsável. Marcelo, Ctrl C, Ctrl V. É o Marcelo. Então nós temos 3 usuários. Jorge é um líder, não é um usuário. Ele fala, ele responde dentro da equipe, mas para efeitos de trabalho no planejamento, na gerência da obra, ele não se pronuncia no sistema do Spider.
Bom, se nós temos usuários, temos que começar a falar sobre os direitos de acesso. Administrador pode tudo, então eu vou colocar mais um, que vai se chamar limitado 01, ou equipe de operação. A equipe de operação, propriedades, vai mostrar o que eles têm direito de fazer ou o que não têm direito de fazer. Os componentes de dinheiro, de custo, dinheiro, eles não podem nem ver. Então, é raios. Não vai ver nada sobre custos. Os materiais, eles podem ver. Os kits de materiais, eles podem ver. Recurso trabalhando, eles podem ver. Nesse caso, tem todo o direito de acesso porque são da equipe de operação. Calendários de outras coisas que veremos no futuro, eles só podem ver. Sobre os usuários, eles podem ver. Sobre as estruturas, eles podem ver, no caso, ele pode ver a estrutura de riscos. Cadê a de riscos? Eles podem ver a estrutura de produtos, mas a organização eles não vão poder ver. Quem for usuário, equipe de operação, está limitado a ver algumas estruturas ou manusear algumas estruturas. Quanto às fases, cada elemento da estrutura poderia ser segregado, escondido. Então, aqui são os limites e os direitos de acesso. Ok? Para o usuário, equipe de operação. E tem um outro usuário, novo, só pode ver, digamos, o cliente. E o cliente pode fazer o quê? O cliente não pode ver nada sobre grana. O cliente pode ver materiais. O cliente pode ver kits. O cliente pode ver sobre os recursos. Não, ele pode ver sobre os calendários. Não pode ver nada sobre os usuários. Nada. Ele pode ver só uma estrutura de trabalho, que é de produtos. As outras ele não pode ver e assim a segregação acontece. Vamos voltar para os nossos usuários. Marcelo não é admin. Marcelo é... Bom, a codificação ficou ruim. Eu vou ter que voltar para nossos perfis e dizer admin, equipe, operação e cliente. Cliente. Assim, quando eu for classificar os meus usuários, eu vou poder Marcelo admin. Esse aqui não ficou bom. Vou voltar aqui, clique e vou dar Enter. Então, a Silvia é equipe de operação. Santiago é equipe de operação. Eu vou colocar aqui um usuário chamado eu. Eu sou administrador. Eu sou administrador. E o Marcelo também é da equipe de operação. Eu estou fazendo o quê? Estou definindo quem são os participantes da equipe e definindo o seu nível de acesso. Preservando, quando eu distribuir o projeto durante o trabalho de equipe, Marcelo, Silvia e Santiago verão o que podem ver, mexerão no que pode mexer, e eu, como administrador, poderei fazer tudo. Nesse caso, voltando aqui para o usuário Marcelo, duplo clique, eu posso fazer um detalhamento do usuário Marcelo. Marcelo, codificação, mando notícias e informações 15 dias antes. Ele tem um limite de acesso, que eu já falei qual é, e eu vou dar uma password para ele.
A password para ele seria 1234 1234. E para não esquecer, eu vou colocar aqui no título do Marcelo 1234. Quando eu distribuir, toda a informação para ele ver cairá dentro do inbox. Vamos ver isso na aula 7. E ele devolve no outbox. E eu distribuo para o inbox, ele trabalha, devolve resultados no outbox e o gestor, o gerente, importa tudo e consolida as informações. Bom, aqui são as fases em que ele é responsável, alguma referência de documentos, e você cadastra, no livro nós temos mais informação, você cadastra para o Marcelo 1234, para a Silvia 4567, Silvia 4567, 4567, também com uma caixa particular de distribuição ou até mesmo por e-mail. E o Santiago, que será o 5678, nós vamos dar a senha de 5678. 5678. 5678. Uma vez dada a senha, perdida a senha, o administrador consegue resolver. Mas ninguém mais consegue acesso às informações. Bom, estamos com usuários cadastrados. Fecha. Meu projeto agora tem estrutura, tem segmentação, tem classificação, tem responsáveis, tem documentação. Eu posso sair do projeto, fechar o projeto. E quando eu voltar ao projeto, eu peço versão 1, que eu vou abrir. A tela que aparece agora é uma tela diferente. Quem sou eu e qual é a minha senha? Vamos ver eu não tenho senha. Não tenho senha. Eu já estou dentro. Faço tudo e vejo tudo. Mas se eu não fosse eu e estivesse tentando acessar o arquivo como usuário Marcelo, Silvia ou coisa parecida, eu encontraria uma tela de login. E eu sou Marcelo e a minha senha 1234. Eu entraria e tentaria procurar as estruturas, encontrei as estruturas, desculpa, os modos, mas parece que eu só tenho 2 estruturas. Eu não sei se existem mais. Talvez existam, mas eu, Marcelo, só vejo essas 2 estruturas. E se eu fosse a Silvia, ou se eu fosse o Santiago, talvez eu não visse outras coisas. Se eu fosse procurar valores referentes a custos, vamos ver se eu conseguiria ver custos. Colunas de custos. Eu não estou encontrando nenhum custo aqui. Não consigo encontrar nenhuma informação de custo. Materiais, eu consigo ver. Recursos, consigo ver. Ou seja, eu uso o mesmo arquivo, só que eu só vejo aquilo que me deram permissão de ver. A estruturação foi montada, os recursos foram desenvolvidos nessa unidade 1, aula 1, e agora você tem como resgatar até o arquivo desse exemplo através do link que está no vídeo ou no caderno de estudos.